Olá, pedagogos do Brasil! Estamos aqui para mais uma aula e essa aula de hoje tem uma temática importantíssima para os dias atuais. Esses dias atuais, nós estamos fazendo assim essa busca ativa, esse melhoramento, esse aprofundamento na temática Fundamentos da Educação à Distância. E quem nunca foi lá na educação à distância, principalmente nesse tempo onde vivemos mais reservados na nossa casa, e aí então esse boom surgiu em todo mundo, a educação à distância. E agora a gente vai fazer se mergulhar nessa viagem incrível pela educação à distância, as suas transformações. Vamos partir do conceito, vamos ver quais são de fato as suas fundamentações, o que a lei nos garante e por onde nós devemos percorrer e avançar. Vem com a gente, a nossa aula está apenas começando e para início de conversa temos aqui esses conceitos, principais características e definições. Só podemos avançar num terreno se conhecemos ele profundamente, se sabemos quais são as suas características, se sabemos quais são as suas adaptações, as suas transformações e melhoramento, para que assim possamos juntos navegar e entrar nesse mundo fantástico. E iniciando, nós não poderíamos deixar de fugir desse conceito de educação. E a educação à distância, ele vem nos dizer que abrange um vasto território de informações e características que tem mais a ver com circunstâncias históricas, políticas e sociais do que com a própria modalidade de ensino. Já pegando esse primeiro fio de meada, nós temos aqui essa importante modalidade de ensino que está totalmente adaptada com as circunstâncias históricas. E aqui você pode puxar um pouquinho, né, no seu HD humano e perceber o que vivenciamos ao longo dos 2 anos. O que nós perfazemos esse caminho ao longo dos 2 anos sem deixar que se perca aquilo que já se sabia, aquilo que já se conhecia da educação à distância. Então, o momento histórico é o que vai valer de fato aqui para que a gente possa estar se importando e de fato compreendendo a educação à distância como um todo. E assim percebendo, fazendo parte dessa história, a gente pode aqui perceber que a educação à distância, ela não está sozinha. Ela tem uma fundamentação legal, ela tem um embasamento teórico que a assegura como parte integrante das modalidades de ensino. Como ponto de partida, nós temos aqui o conceito de EAD, depois de termos visto esse conceito de educação à distância, que faz parte do momento histórico ao qual nós vivenciamos, né, e que ele foi criado por um decreto de número 5.622, de 19 de dezembro de 2005. É nova, mas ao mesmo tempo vivenciando assim esse impacto das transformações históricas de cada sociedade, né? E aqui foi criada pelo próprio Ministério da Educação a fim de subsidiar e melhorar as práticas teóricas dentro das realidades, das circunstâncias e dos momentos históricos aos quais estamos vivenciando. O que relata essa lei e esse decreto? Essa lei foi criada, nós até sabemos aqui o número agora, que ela foi criada em dezembro de 2005 e que de fato esse decreto vem dizer principalmente para nós, acadêmicos, que estamos sempre necessitando de nos voltar e reportar sempre a educação à distância. Para os fins deste decreto, né, ele caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional. Então, ela faz parte das modalidades da nossa educação, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios
tecnológicos de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Esse é o primeiro artigo dessa lei, que vem dizer que ela é segura e que o principal fundamento para que ela aconteça é justamente a informação e a comunicação entre estudantes e professores. É o que nós estamos fazendo agora, em tempo real, conversando, trocando informações sobre esta tão importante modalidade de ensino. Muitas definições são atribuídas, então muitos foram os conceitos que foram surgindo ao longo desse tempo, ao longo desse curto tempo, vamos dizer assim. A educação à distância é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que pode ser massivo e que substitui a interação pessoal na sala de aula, de professor, de estudante, como meio preferencial de ensino pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que propicia a aprendizagem independente e flexível dos estudantes. O alvo é esse, é fazer com que o professor ele se torne esse tutor, e esse tutor que vai orientar como fazer as atividades para que nós estudantes possamos nos tornar assim independentes e flexíveis dentro de todo o processo educacional desta tão importante modalidade de ensino. Esse autor, Préti, em 1996, já destacava os seguintes elementos. A lei só foi criada em 2005, mas em período antes já se falava em educação à distância, já existia telecursos para que assim pudesse haver essa comunicação e essa flexibilidade dentro do processo de ensino educacional. E esse autor, Préti, ele dizia que a educação à distância, ela deveria favorecer distância física do professor, estudante, estudo individualizado e independente, processo de ensino-aprendizagem mediatizado, não é nada solto, tem um método a ser seguido, uso de novas tecnologias e essa comunicação bidirecional. Ela não é apenas unilateral, ela não atende somente uma pessoa, mas ela é um meio massivo que vai atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Aspectos cronológicos, surgimento e a evolução. A EAD torna possível a concretização de duas ideias básicas que lhe estão subjacentes, né? E que são possibilitar o acesso igualitário à educação, tornar todo mundo igual no mesmo patamar a receber a mesma informação, não importa onde você esteja, e promover aos estudantes condições próximas às oferecidas na educação presencial. Essas duas ideias, elas são essenciais. Primeiro é nos tornar iguais, tornar qualquer estudante, onde ele estiver, a receber a mesma informação, a mesma qualidade do ensino. E assim, então, se tornar bem próxima da educação presencial, onde o professor tem essa oportunidade de conversar com você, de tirar suas principais dúvidas, e isso é essencial para nós acadêmicos da educação especial. E aqui a gente faz, né, essa geração de etapas na evolução dessa EAD, desse ensino à distância, dessa educação à distância. Então, a sua primeira geração foi no final do século XIX, né, que tinha esse estudo de via correspondência, né? Eu acho que muitos de nós vimos chegar as correspondências nas nossas casas, nossos lares, de cursos que se fazia através dessa escrita.
A segunda geração, bem no início do século XX, estudo por meio de rádio e televisão. O Telecurso 2000, ele surgiu aí. Muitos de nós já ouvimos falar que foram uma grande oportunidade de fazer com que pessoas, adultos, jovens, pudessem concluir o ensino médio através do Telecurso 2000. Final do século XX, entre anos 1960 e 1970, onde foi criada as universidades abertas, né, que tem sido uma grande explosão, tem ajudado muitas pessoas a se formarem. No final do século XX, entre os anos 1970 e 1980, as teleconferências, então começava a surgir cursos de capacitações para que e formações continuadas através da videoaula. E a última década do século XX, o uso da internet e do computador. Saímos aí de um período televisivo, né, de um período de rádio, de um período de correspondência e entramos agora no mundo da informática, da internet, que vem subsidiar e melhorar toda a educação, tornando assim esse patamar igual em todo o território nacional. A história da educação à distância no mundo. A EAD, ela teve esse impulso depois da Primeira Guerra Mundial devido às necessidades socioeconômicas do período pós-guerra e ao incremento de tecnologias como o rádio e o cinema. E é por isso que diz que depende muito do momento histórico ao qual nós estamos vivenciando, para que assim ela seja aperfeiçoada e melhorada e se torne uma real possibilidade para cada um de nós. O histórico da educação à distância no Brasil. O avanço tecnológico possibilitou o uso de mídias interativas via cabo de rede ou Wi-Fi no computador e, mais recentemente, nos celulares. Quem não precisou de estar conectado nesse tempo de pandemia, né? Que precisou de uma orientação de um tutor em tempo real, que precisou de escutar algo, de assistir mais vídeo, de gravar mais, e tudo isso só foi possibilitado com esse avanço tecnológico na educação à distância no Brasil. Então a gente percebe assim que teve esse boom, esse avanço para incrementar de fato a nossa educação. Segundo Moore e Kearles, em 2008, depois da criação do Decreto da Educação à Distância no Brasil, a educação à distância não existiu apenas na época da primeira geração da internet, nós já vimos isso naquela evolução. Outros meios tecnológicos anteriores ao uso da conexão via internet já foram utilizados para diminuir distâncias e ofertar cursos não presenciais de formação profissional. A gente já viu aí, havia correspondência, TV e rádio, que deu esse pontapé inicial na educação à distância. E nós podemos assim reforçar e dizer que de fato a educação à distância ela é um meio eficaz e que vale a pena também a gente estudar através dessa modalidade de ensino. As gerações EADs no Brasil. Em 1880, toda a informação era disponibilizada integralmente pela via impressa, o jornal, e distribuída pelos correios, constituindo a chamada primeira geração da EAD. Nós já vimos isso, né? Na segunda geração, apesar da radiodifusão ser novidade no Brasil, em 1921 já existia acesso à formação profissional com cursos de português, francês, silvicultura, literatura francesa via rádio, tudo isso nessa década de 20, né? Então começávamos aí a despertar para essa modalidade de ensino, para que assim a gente pudesse de fato ter uma educação de qualidade e não parar o processo educativo. A terceira geração da EAD brasileira constituiu-se nesse salto qualitativo para a rádio e também para a TV aberta. E já a quarta, né, a transmissão de conteúdos no tempo real, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Então você pode aí estar assistindo esse vídeo, já ir
conversado aqui mais há pouco, temos um chat disponível na própria plataforma para que a gente possa estar trocando informações. Temos outras formas dentro dessa modalidade de ensino aqui na nossa faculdade para que a gente possa melhorar a nossa comunicação, que é totalmente assim, informatizada e com boa qualidade. A quinta geração, iniciada nos anos 2000, é a atual geração da internet, na qual estão baseadas os cursos EAD, que é o que você está fazendo agora, né, em que as aulas são virtuais e se realizam com recurso ao computador e à internet, ao qual a conta com a existência de polos de apoio EAD. Tão importante para nós, e por isso é importante sempre termos em mente e sabermos a importância de estudarmos essa educação à distância, né? E essa legislação da educação à distância no Brasil, em 96, ela foi criada por a Secretaria de Educação à Distância, o SEED, pelo Ministério da Educação, dentro de uma política que privilegia a democratização e qualidade da educação brasileira. A lei, né, que rege a educação magna em todo o Brasil, 93/94, de 20 de dezembro de 1996, né, a gente encontra as diretrizes de educação à distância lá no artigo 80, que vai dizer: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis de modalidade de ensino e de educação continuada. Então, não é nada solto, somos assegurados pela lei e isso é importante para cada um de nós percebermos a sua veracidade, né? E que de fato funciona e dá certo. O decreto número 2494 de 20 de dezembro de 96 redefine a educação à distância como uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizada isoladamente ou combinada e vinculada pelos diversos meios de comunicação. Então, a gente aqui faz, nesse primeiro momento, né, toda essa nomenclatura, toda essa redefinição de conceito, faz essa viagem na educação à distância para que não fique nada solto para nós. E o marcante é que o conceito de EAD prevê a diminuição da distância entre o aluno e o professor pela via virtual, né? São as aulas aí que estão surgindo pelos aplicativos, né? O Google Meet está aí, o Zoom está aí, outras plataformas de ensino para que a gente possa tornar essa distância sempre menor e pela via virtual. Professores, tutores, para exercerem sua função de mediadores dos processos de ensino e aprendizagem na EAD. Obrigada. Por aqui a gente encerra essa primeira aula, percebendo aqui a qualidade, o conceito e a veracidade, aquilo que a lei nos reporta sobre a educação à distância, o quanto é importante para nós sabermos disso, ficarmos informados disso e diminuir assim a distância que há entre professor e aluno.